Olá, tudo bem? Eu sou Isis de Oliveira, eu faço parte da equipe de atendimentos do Reiki Veterinário, sou médica veterinária, facilitadora das constelações sistêmicas veterinárias, reikiana, comunicadora animal e terapeuta de Theta Healing e Florais de Saint-Germain. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as constelações sistêmicas veterinárias. Afinal, o que são? Elas provêm das constelações sistêmicas familiares, sistematizadas pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, o qual dedicou boa parte da sua vida aos estudos das dinâmicas das relações humanas. E Bert Hellinger nos traz que todo sistema é regido por 3 leis, que são as leis do amor, as ordens do amor. E elas são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. E nas constelações, nós temos essas leis como guias. E eu digo guias porque nós lidamos com o imponderável, então não há regras e não há protocolos nas constelações. E tratam-se de um caminho de consciência, um caminho terapêutico. E as constelações sistêmicas veterinárias são esse caminho terapêutico aplicado à família multiespécie, ou seja, aplicado ao sistema familiar composto pelos animais humanos e pelos animais não humanos, sejam eles cães, gatos, coelhos, tartarugas, enfim, qualquer espécie animal não humana que esteja inserido no sistema familiar humano. E as constelações, elas permitem que a gente identifique os emaranhamentos, os padrões inconscientes do sistema, os quais podem estar refletindo nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual dos animais não humanos, levando a desequilíbrios. E como que isso acontece? Como as constelações acontecem? Todo sistema, e aqui falando especificamente do sistema familiar, pois o seu trabalho é um sistema, a instituição em que você estuda é um sistema, o seu país é um sistema, mas sem sombra de dúvidas nenhuma, o sistema que mais te influencia é o seu sistema familiar. Então, todo sistema possui um campo morfogenético, descrito pelo biólogo Rupert Sheldrake, que é um campo de informação. E nós podemos pensar nesse campo como as nuvens de armazenamento de conteúdo dos celulares, em que as informações são inseridas e elas não se perdem. E para exemplificar, nós temos a teoria do 100º macaco, que diz que em uma determinada ilha do Pacífico vivia uma determinada espécie de macaco que se alimentavam de um tipo de batata. E um dia, um desses macacos resolveu lavar a batata em água doce antes de ingeri-la. E quando um determinado número de macacos dessa ilha começou a fazer o mesmo, todos os macacos do mundo, dessa espécie de macacos que ingeriam esse mesmo tipo de batatas, começaram a lavar as batatas antes de comê-las. Então, como que isso aconteceu, né? Se eles não tinham comunicação entre si? Isso se explica pelos campos morfogenéticos, por esses campos de informação que se perpetuam por hábitos. Então, nas constelações, quando abrimos as constelações e elas acontecem nesse campo, nós acessamos o campo morfogenético do sistema familiar do tutor que nos procura. Então, nós acessamos todas as memórias dessa família e de toda a sua ancestralidade. Então, nos campos morfogenéticos dos sistemas familiares estão contidos os dons, as virtudes, todos os acontecimentos que a gente pode considerar como sendo positivos e também as dores, os traumas, as desavenças, os conflitos e tudo que a gente pode considerar como sendo negativo, que em algum momento da nossa vida a gente pode vir a se conectar de maneira inconsciente, na tentativa inconsciente também de pertencer, incluir e equilibrar o sistema familiar. Tá, mas aonde que entram os animais não humanos nessa história?
Bom, eles possuem o sistema familiar de origem deles, então eles têm os pais e mães das espécies deles, mas uma vez que eles são inseridos no nosso sistema familiar, no sistema familiar humano, eles passam a fazer parte desse sistema, que agora se torna um sistema familiar multiespécie. E os animais não humanos, por amor e por semelhança, eles agem como sinalizadores do nosso sistema familiar. Então é como se eles dissessem assim: olha, tem questões aí para serem vistas, tem questões para serem olhadas. E se você não faz isso, ou se você não está dando conta de fazer isso, porque muitas vezes envolve muita dor, então deixa que eu faço por você. E é aí que eles podem vir apresentar algum tipo de desequilíbrio, é aí que eles podem vir a adoecer. E os animais não humanos, eles são seres que vivem muito no presente, né? Eles não têm os filtros que muitas vezes nós temos. Então eles veem as coisas de fato como elas são. Por isso que essa conexão com os padrões inconscientes do sistema é mais fácil para eles. E também porque eles são seres que estão plenamente conectados com a natureza. Diferente de nós, animais humanos, que em algum momento passamos a nos ver como algo separado da natureza, eles não. E a natureza, como todo e qualquer sistema, tende ao equilíbrio, busca o equilíbrio. Então esse também é um dos motivos que os animais não humanos se conectam tão facilmente com esses padrões ocultos do nosso sistema familiar. Então, os animais não humanos podem vir apresentar algum desequilíbrio, sinalizando algo do nosso sistema familiar, do sistema familiar humano. Eles podem vir apresentar algum desequilíbrio referente ao nosso sistema familiar e também ao sistema familiar de origem deles. Então, esse desequilíbrio diz respeito aos dois sistemas. E eles também podem vir apresentar algum desequilíbrio referente ao próprio sistema familiar de origem. E independente de qual situação seja, a gente vê nas constelações que, como nenhum animal não humano erra de endereço e como todos somos atraídos uns aos outros por ressonância, mesmo que o que o animal esteja sinalizando diga respeito somente ao nosso sistema, ao sistema humano, em algum nível isso também vai dizer respeito a ele e ou ao sistema familiar de origem dele, né? Lembrando que são consciências espirituais se expressando como um animal não humano, então ele também tem os seus aprendizados. E o oposto também é verdadeiro. Caso ele esteja sinalizando algo que diga respeito ao seu próprio sistema familiar, isso em algum nível também pode dizer respeito ao sistema familiar humano. Em algum nível nós também possamos ter algum aprendizado para ser integrado daquela questão. Então a gente vê que realmente está tudo conectado. Então quais são as indicações para as constelações sistêmicas veterinárias? Nós podemos constelar animais não humanos que apresentam desequilíbrio de ordem comportamental, emocional, então padrões de agressividade, ansiedade, depressão, apatia, compulsão, padrões de desordem físicas como doenças crônicas, autoimunes, degenerativas, como lúpus, diabetes, câncer, cardiomiopatias, endocrinopatias, dermatopatias, doenças neurológicas, como as síncopes, convulsões, epilepsias, padrões recorrentes de adoecimento. Então, aquele animal não humano é devidamente diagnosticado pelo médico veterinário, ele faz o devido tratamento, tem a melhora clínica e depois de um tempo ele volta a apresentar a mesma questão que apresentava antes, seja a doença, seja o sintoma. Padrões de espelhamento entre os animais humanos e não humanos. Então, muitas vezes nós vemos, e não é incomum, em que o tutor ou algum membro da família tem câncer e o animal também tem, ou alguém da família tem padrão de ansiedade e o animal não humano também. Podemos constelar
animais que estejam em estado terminal, sob cuidados paliativos ou com indicação de ortotanásia, distanásia, eutanásia. Para aqueles casos em que houve uma morte trágica daquele animal não humano, ou para casos em que, seja qual foi o motivo da passagem desse animal, quando o tutor insere um outro animal no sistema, esse animal vem a fazer a passagem pelo mesmo motivo. Então a gente também pode olhar para essa questão nas constelações. E nós podemos constelar os animais que já se foram, seja porque o tutor sente que não foi possível fazer a despedida da maneira como ele gostaria, ou para a gente trazer luz a qual foi a missão daquele animal não humano para o sistema. Então, as constelações sistêmicas veterinárias são esse caminho lindo, integrativo, que contribui com a melhora na qualidade de vida dos animais não humanos, que contribui com as demais terapias que porventura eles já estejam realizando. Então, as constelações vêm para somar, para agregar e para potencializar essas terapias. Promove um estreitamento das relações entre os animais humanos e não humanos, um autoconhecimento e autorresponsabilidade dos tutores que passam a olhar para as próprias questões frente àquele desequilíbrio apresentado pelo animal não humano. Então, essa visão sistêmica que são as constelações, elas nos trazem o entendimento de que olhar para o todo é muito melhor do que olhar para as partes de maneira desconectada. Afinal de contas, nós estamos todos conectados. Então, aquele sintoma, aquele desequilíbrio, aquela doença apresentada pelo animal não humano é só a pontinha do iceberg. E a gente entende que tem muito mais por trás para ser olhado. E quando a gente se dispõe a fazer isso com responsabilidade, a gente vê o quão grandiosa é a missão deles conosco e o quão linda é essa troca de companheirismo que a gente tem, nós humanos e os animais não humanos, frente ao nosso processo evolutivo. E a gente então deixa de olhar para a doença do animal, para aquele desequilíbrio somente, e passa a olhar para o sistema como um todo, vendo o que está oculto, o que está no inconsciente desse sistema familiar. Então, as constelações, elas contribuem para que o fluxo da vida, para que o fluxo do amor volte a fluir o tanto quanto possível nesse sistema familiar multiespécie. Eu me coloco à disposição, no caso de qualquer dúvida, de qualquer questão, para contribuir da melhor e da mais elevada maneira possível. Gratidão!